eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 22º episódio da minha série, O Despertar da Noiva, com o tema As Festas de Outono, o calendário profético de seu retorno, Yom Kippur. Toda a Torá, os 5 livros de Moisés e as festas de Yahvé apontam para o Messias. Lembramos o logotipo do Messias, o Aleph e o Taf. O Messias não só fala de si mesmo, que é o Laf e o Taf, mas também que é o caminho, a verdade e a vida. A palavra hebraica para verdade é escrita Emet, Aleph, Mem, Taf. O que está no meio entre Aleph e Taf? O Mem. Mem é a primeira letra da palavra Maim, água, e claro, a primeira letra da palavra Messias, que é a água viva. De acordo com os rabinos, os 5 livros de Moisés têm 79.977 palavras, e a palavra do meio pode ser encontrada no livro de Levítico 8:15 e é chamada Yesod, que significa fundação. A primeira palavra em Gênesis é Bereshit e a última palavra em Deuteronômio é Israel. Portanto, surge a pergunta: qual foi a base de Israel desde o início? Qual tem sido a aliança de Yahvé e Israel desde o início? Qual é o significado do versículo que tem o fundamento da palavra do meio, Yesod? Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo depositou um pouco do sangue sobre todas as pontas em forma de chifre do altar, a fim de purificá-lo. Em seguida, derramou o restante do sangue na base do altar, fundação, e assim o consagrou, cumprindo com isso o rito de expiação. Essa é a mensagem central da Torá: redenção e expiação por meio do sumo sacerdote que estava entre Israel e Yahvé. E Arão, o sumo sacerdote, aponta o Messias. A compreensão bíblica é sempre cíclica. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar, ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós Shabat, um sábado sano de descanso total, para arrependimento de vossas almas e para jejum. E pôs uma lei perpétua. Levítico 16, 30, 31. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Tereis santa assembleia. Jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante de Yahvé vosso Elohim. Levítico 23, 27 e 28. Portanto, nenhum trabalho fareis. É uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um sábado de repouso solene. Jejuareis e, à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até o pôr do sol seguinte, cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso Shabat. Levítico 23, 31, 32. O sangue do Messias é necessário para a expiação. Essa é a mensagem central da festa de Yom Kippur. Yom Kippur representa o clímax dos dias festivos bíblicos. Após uma preparação espiritual intensiva no mês de Elul e nos 10 dias de arrependimento, o grande dia do julgamento acontece. Ocorre no 10º dia do 7º mês, Tishri, com um dia completo de jejum.
Levítico 16, 29 e 31 dá uma descrição exata dos deveres do sumo sacerdote para com o Yom Kippur. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós Shabat, um sábado de descanso, para constrangimento de vossas almas e para jejum. É, pois, uma lei perpétua. Essas instruções lançam a base para a carta aos Hebreus, na Brit Hadashah, que afirma que, como crentes, temos um sumo sacerdote em Yeshua. Yeshua cumpriu o ritual de Yom Kippur. Yeshua se fez uma oferta pelo pecado por meio de seu sangue. Ele era o holocausto perfeito. Arão teve que lidar com seu próprio pecado antes que ele pudesse entrar em conflito por seu povo. Yeshua não precisava fazer isso porque não tinha pecado. Hebreus 7, 26 e 27. Arão e Yeshua mostram que precisamos de um mediador para ficar entre Yahvé e nós. Depois que Arão ofereceu o sangue por seus próprios pecados, ele se levantou como um mediador do seu povo. Ele trouxe 2 bodes para Yahvé na entrada do tabernáculo. Antigamente, as alianças eram feitas na porta da casa e um animal era sempre abatido na entrada. É por isso que os bodes foram trazidos para a entrada do tabernáculo. Então, Arão jogou tudo fora. Um bode pertencia a Yahvé e foi morto como oferta pelo pecado. A outra cabra, Azazel, em hebraico, foi solta no deserto. Levítico 16, 10. A palavra Azazel é um substantivo hebraico raro, que significa dispensa ou eliminação completa. É um termo técnico antigo para a eliminação completa do pecado e da culpa da comunidade. Este envio do bode ao deserto permitiu que Israel fosse perdoado e afastado por suas injustiças, transgressões e pecados. Yahvé preparou um caminho para que seu povo fosse puro aos seus olhos. Arão colocou as 2 mãos na cabeça de Azazel e confessou sobre ele todas as iniquidades, em hebraico afon, dos israelitas e todas as suas transgressões, hebraico pesha, com as quais pecaram, hebraico shatat. Há apenas um outro versículo bíblico nas Escrituras onde todas as 3 palavras, afon, pesha e shatat, são mencionadas. Em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, shatat, expiar a iniquidade, pesha, e as culpas, afon, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Aqui, a conexão com Yeshua é clara. Somente através da expiação de Yeshua é que pesha, shatat e afon são perdoados. Porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Yeshua. Sobre esta pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia. Referência a Yom Kippur. Zacarias 3:9. Nossas bênçãos e alegria
nossa liberdade e nossa restauração estão escondidas na expiação do Messias. É por isso que celebramos sua festa, a festa da cobertura, como Yahvé nos ordenou. Temos que confessar nossos pecados perante Yahvé e devemos limpar nossas vidas, especialmente em nosso relacionamento com outras pessoas. Encontramos isso também confirmado por Yeshua. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jejuar é adorar a Yahvé. Mateus 6, 14, 15. O perdão entre as pessoas é absolutamente importante, especialmente antes do Yom Kippur, quando pedimos ao próprio Yahvé por sua graça. Ouvimos dizer que deveria haver um encontro sagrado no Yom Kippur. Devemos humilhar nossas almas, mencionado 3 vezes. Devemos descansar e não fazer nenhum trabalho, mencionado 4 vezes. E trazer uma oferta de fogo, o que não é possível porque atualmente não há templo. Nenhum trabalho durante a semana e a humilhação de almas são as instruções explícitas às quais Yahvé atribui grande importância. Isso é particularmente evidente pelo fato de que existem penalidades muito altas para inobservância. Toda alma que não se humilhar neste dia deve ser exterminada de seu povo. Versículo 29. A alma que faz alguma obra naquele dia, eu a destruirei do meio de seu povo. Versículo 30. Surge a pergunta: o que significa humilhar-se? As seguintes escrituras mostram como as pessoas se humilhavam perante Yahvé. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber, nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais. E todos os cidadãos orem a Yahvé com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Jonas 3, 6, 8. O jejum é uma parte importante de se humilhar. Quando Moisés desceu do monte Sinai pela primeira vez, ele encontrou o povo fazendo idolatria por adorar o bezerro de ouro. Moisés os repreendeu e depois voltou ao monte Sinai para buscar expiação. Acredita-se que Moisés subiu no dia 1º de Elul e retornou 40 dias depois no Yom Kippur e disse ao povo que seus pecados estavam perdoados. Esta é uma história profundamente profética. Quando Yeshua veio pela primeira vez, ele encontrou o povo em idolatria, como Moisés. E Moisés voltou pela segunda vez no Yom Kippur, após encontrar Yahvé, e os pecados do povo foram perdoados. Quando Yeshua retornar pela segunda vez, ele também deixará Israel saber no Yom Kippur, dia do julgamento, que seus pecados foram perdoados.